União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Então, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu queria, antes de iniciar, contar um pouquinho de como eu construí essa aula, né? É uma aula que eu diria um pouco diferente, porque o que eu fiz? Eu agreguei um conhecimento adquirido ao longo da minha trajetória acadêmica com a minha prática profissional, né, de quase 20 anos como psicóloga clínica e como professora, e articulei essas duas experiências, né, para tratar do tema. Então, vocês vão ter oportunidade, na verdade, de ver algo que eu construí, né, a partir da literatura já, né, bastante estabelecida ao longo desses anos, mas de experiências, inclusive experiências mais recentes, que eu tive ao longo dos últimos meses e que eu vou poder contar um pouco para vocês, fazendo essa interlocução, obviamente, com o tema proposto. Bom, então vamos começar. E eu vou começar exatamente por onde eu comecei, né? Quando eu sentei para montar, elaborar os slides, eu pensei, por onde começar? E eu fiquei me perguntando, por quê? São dois temas extremamente amplos, né? Com certeza, qualquer profissional da psicologia ou estudioso das relações humanas poderia passar horas falando de relações humanas e outros apenas da própria saúde mental, da saúde psicológica, né? E aí, uma das possibilidades, essa não foi a primeira que veio, eu pensei, como dentro da teoria que fundamenta a minha prática, né, o social, os relacionamentos interpessoais, eles estão presentes. E aí eu lembrei, né, do próprio Skinner, que foi um grande pensador, né, e fundador do behaviorismo, ou comportamentalismo, quando ele propõe uma explicação do comportamento humano que inclui, né, 3 níveis, né, ou 3 fatores principais, e inclui como principal o social, né, que passa exatamente pelas relações, né? Quando falamos de social, estamos falando de mediação, né? Tem uma pessoa, existe um outro ali, né, com o qual eu me relaciono. E quando o Skinner fala de comportamento, que ele diz, né, grande parte do nosso comportamento, ou a maior parte do comportamento humano, sofre influência do ambiente social, o que ele está dizendo não só o que nós fazemos, mas o que nós sentimos, o que nós pensamos e está diretamente relacionado a esse ambiente social, às pessoas. E, consequentemente, tudo que nós fazemos afeta também outras pessoas, né? Então, achei que essa base é fundamental para a gente ter, para começar. Depois disso, ou na verdade, primeiro eu pensei nisso, né? Ainda colocando como pano de fundo possibilidades de discutir o tema, né? Essa relação entre, né, vai ficar redundante, relacionamentos interpessoais, relacionamentos humanos e problemas psicológicos e problemas psiquiátricos, né? Então, a proposta é a importância das relações interpessoais, né, na ou em saúde mental. E o que a gente percebe como psicólogo, como profissional? E aí já usando uma linguagem, uma terminologia que é muito própria, né, da teoria com a qual eu trabalho. E aí, sinteticamente, né, eu poderia dizer para vocês que as relações são parte do problema e parte da solução
na maioria dos casos de problemas psicológicos, sejam eles transtornos psiquiátricos ou não, né? Parte do problema, por quê? Né? Nós vamos encontrar diferentes quadros psiquiátricos ou problemas psicológicos, eu coloquei apenas 2 aqui, como, por exemplo, baixa autoestima, né? Ou o chamado transtorno de personalidade borderline, que está crescendo muito na nossa população ultimamente. E toda a literatura mostra claramente, não só a literatura, a nossa prática clínica mostra o quanto que na base dessas dificuldades, na origem e desenvolvimento dessas dificuldades, estão as relações interpessoais e principalmente as primeiras relações, as relações familiares. Consequentemente, se ele é parte do problema e parte da solução, né? Eu vou citar, por exemplo, no caso da depressão, que a gente observa que quando uma pessoa que está com sintomas depressivos, passando pela depressão, se a gente investe, né, no relacionamento dela com outras pessoas, tirando essa pessoa do isolamento social, esse é um fator importantíssimo de melhora, né? Tanto que, recentemente, semana passada, exatamente, segunda-feira, uma aluna minha defendeu uma monografia sobre os efeitos da dança em pessoas com depressão e ansiedade, né? E o que nós vimos na literatura foi exatamente isso. Como a dança propicia, né, um ambiente social, né, a melhora no quadro depressivo da maioria das pessoas, né? Então, isso é muito importante. Nós estamos falando de algo que vai ajudar a pessoa, né, a sair de um problema psicológico ou mesmo de um quadro psiquiátrico, ou vai fazê-la estar nesse problema por mais tempo. Bom, e aí, acho que essa sou eu pensando caminhos, né? Se o enfoque é as relações, se elas podem melhorar, né, o que a gente poderia fazer, né, para construir relações melhores e, consequentemente, então, sermos mais saudáveis, termos pessoas mais saudáveis, né? E eu pensei, claro que não existem apenas 2 caminhos, mas inúmeros caminhos, e eu vou trabalhar aqui rapidamente com vocês apenas 2. Bom, como melhorar ou construir relações saudáveis? Né? Se a gente está falando que as relações interferem na saúde de cada um de nós, nós precisamos construir relações saudáveis. E como se constrói relações saudáveis? Todos nós nascemos sabendo nos relacionar com os outros? Não. Nós aprendemos a nos relacionar, né? E aí eu pensei, bom, uma primeira possibilidade para que a gente possa construir relações saudáveis é desenvolvendo habilidades sociais, né? Há pouco foi citado o problema da violência contra a mulher, que também é um dos meus temas de interesse e de pesquisa, né? A gente pode dizer, né, que numa relação onde há agressão, né, há habilidades sociais? Não. Né? Pode até ser que em alguns momentos sim, mas de forma geral, né, a gente encontra um déficit em relação às habilidades sociais. E o outro caminho é cuidando de si mesmo, porque a partir do momento que nós nos cuidamos, aprendemos a cuidar de nós mesmos, nós vamos buscar relações mais saudáveis, né? E aí eu vou pincelar um pouquinho, então, essas 2 possibilidades. Eu encontrei, né, num livro específico sobre habilidades sociais, né,
quais são as consequências e os efeitos de desenvolver habilidades sociais. O que ter habilidades sociais interpessoais proporciona para cada pessoa, para cada indivíduo. E aí nós temos: facilita a iniciação e manutenção de relacionamentos sociais positivos. E aí, por exemplo, a gente poderia diminuir bullying, violência contra a mulher. Por exemplo, né? Contribui para a aceitação por colegas, né? E aí nós sabemos o quanto que é importante para cada um de nós pertencer a grupos, sermos aceitos em todos os grupos nos quais nós fazemos parte. E também resulta em ajustamento escolar satisfatório, né? Então, se a gente, por exemplo, que acontece em outros países já, tivéssemos no nosso currículo, né, uma disciplina para aprender a nos relacionarmos com os outros, sem nenhuma dúvida, parte dos nossos problemas diminuiria. Né? Então, fica uma dica, né, do que a gente pode trabalhar nas escolas. Não sou professora de escola, só da universidade, buscando mudança na nossa cultura. Né? E aí eu trouxe ainda, dentro desse item, né, apenas algumas habilidades sociais que poderiam ser extremamente úteis para as nossas relações de forma geral. Né? As nossas relações de trabalho, já que é um contexto no qual todos nós vivemos a maior parte do nosso tempo e nós sabemos o quanto o contexto do trabalho é um contexto que adoece e normalmente não é pela natureza do nosso trabalho, mas sim pelas relações que nós estabelecemos nesse contexto, muitas vezes. Né? São habilidades importantes nas relações conjugais, nas relações com colegas, nas relações familiares. Então, habilidade de comunicação, de saber dizer, né, de saber falar, de saber se expressar, né, de ser assertivo, né, que passa pela questão de lutar pelos seus próprios direitos, de dizer de forma clara o que quer e o que não quer, dizer não quando precisa dizer não, né? Isso é muito importante quando a gente está criando crianças, né? Principalmente. Habilidade de empatia e, claro, habilidade de sentimentos positivos, né? Que nós vamos ver em vários problemas psiquiátricos ou psicológicos, as pessoas não conseguem expressar o que sentem. Bom, cuidando de si mesmo, também como uma maneira ou como um caminho, né, para construir relações mais saudáveis. E aí eu começo do básico, né, uma possibilidade seria primeiro investir em comportamentos de autocuidado básico. Né? Que comportamentos seriam esses? Né? Que podem aproximar as pessoas umas das outras. Né? Vou dar um exemplo rápido. Recentemente eu fui para um contexto, eu gosto de dançar, né? Eu fui para um contexto e parte das pessoas que estavam lá não estavam com, que a gente poderia dizer, com esses autocuidados básicos. A gente percebia que parecia que não tinha tomado um banho tão adequado, ou o olor, né, que a gente diz, a gente sentia. Tudo isso que é muito básico afasta pessoas. Num quadro depressivo, a gente sabe que é característico, né, que está relacionado à falta de motivação, né, de não ter cuidados básicos consigo mesmo. Né? E isso faria com que as pessoas se afastassem ainda mais das pessoas. Então, esses cuidados mínimos, né, já contribuem para as interações sociais. Né? Pelo menos para as pessoas se aproximarem de nós. Né? E, lógico,
investimento também em atividades de lazer e de prazer. Por quê? E aí, como eu coloquei, esses dois aspectos muito básicos de cuidado consigo mesmo, tanto aproxima as pessoas da gente, como produz emoções positivas. Né? Se eu estou investindo em algo que eu gosto de fazer, as minhas emoções elas se modificam. Eu me sinto diferente. Se eu me sinto diferente, eu me relaciono de forma diferente com as pessoas. Né? Se eu me sinto mal-humorado, se eu me sinto desmotivado, como eu me relaciono com as pessoas? Se eu vivo zangada, como eu me relaciono com as pessoas? Que efeito isso tem sobre os outros? Né? A gente está sempre falando de algo que é uma relação, que é uma via de mão dupla. Eu afeto e, consequentemente, sou afetada, né? Sempre que estou agindo. E aí, não foi inconsciente, né? Eu disse para vocês que eu articulei com os meus conhecimentos, né, ao longo da trajetória e conhecimentos que eu venho adquirindo, né, já mais recentemente. Então, eu sou instrutora de Mindfulness, né, ou atenção plena, e eu disse, bom, eu acho que eu consigo fazer essa relação entre o tema e o conceito e a proposta do Mindfulness. De forma muito breve, né, para quem nunca escutou falar, existem inúmeras definições de Mindfulness ou atenção plena, e eu trouxe uma que eu escutei recentemente, né, nesse período que eu estava fora, estudando, me aprofundando em Mindfulness. Né? Esse é um professor do ensino primário na Espanha e um mestre budista, que definiu de uma forma muito simples o que seria atenção plena. Seria simplesmente uma habilidade, essa não é a única, tá, gente? Ou estado de presença. Né? A partir daí eu já poderia voltar para o tema e explorar como esse estado de presença poderia afetar as minhas relações. Se eu estou presente, eu estou atento ao que o outro fala. Eu estou atento ao que eu estou sentindo, ao que eu estou falando, ao que eu estou pensando. Muitas vezes, quando nós estamos nos relacionando, o que menos nós fazemos é estar presente e em contato com o outro. A gente está no celular, a gente está pensando no que a gente vai fazer daqui a pouco quando chegar em casa, ou no que eu preciso fazer amanhã de manhã, e assim por diante. Né? Então, aqui a gente já vê uma ferramenta importante que pode melhorar as nossas relações com os outros. Então, o que o Mindfulness desenvolve quando a gente começa a praticá-lo? Né? Eu coloquei apenas alguns aspectos, existem outros. O primeiro, que é o básico, a própria atenção. A atenção ao que está fazendo, a atenção no que está ouvindo, a atenção no que vai dizer, como dizer. Né? Inclusive, se é o momento para dizer. E aí envolve as habilidades sociais, lá atrás que eu falei. Bom, também desenvolve ou amplia a nossa própria consciência corporal. E consciência corporal, né, a minha própria, mas eu também passo a perceber melhor, né, também os sinais das outras pessoas. Né? Mudanças no eu que eu não vou aprofundar, mas a ideia de você começar a perceber coisas de você, aspectos de si mesmo que de repente não havia percebido antes, assim como também isso pode afetar a sua relação. E para mim, um dos aspectos mais importantes, fazendo novamente o link com o tema de forma mais específica, é a aceitação da realidade. Né? O que significa isso? Vamos falar no relacionamento conjugal, por exemplo. Ou no relacionamento de trabalho, nós temos uma tendência de fazer o quê? Querer mudar o outro, né? Para que ele seja como a gente acha que ele deve ser, tem que ser.
Existem inúmeros fatores pelos quais nós queremos que ele seja de outra forma e não do jeito que ele é. A questão é, ele é do jeito que ele é. E o que eu posso fazer para mudá-lo? Na grande maioria das vezes, nada. Eu posso mudar o meu comportamento, eu posso mudar a minha forma de me relacionar com ele. Né? Então, aceitar que aquela pessoa é do jeito que ela é. Né? E aí, essa foi uma fala de um professor nesse período de formação que eu estava, que eu achei fantástica. Mindfulness tem sido testado, né, como uma prática em diferentes contextos e com diferentes pessoas, com problemas psiquiátricos e sem problemas psiquiátricos. E ele disse assim, Mindfulness é incompatível com transtornos psiquiátricos. Então, Mindfulness é incompatível com problemas de saúde mental. Então, por isso é uma via, né, importante, possível de investir. Bom, então, para concluir, fazendo novamente essa retomada, né, relações interpessoais, que foi o caminho que eu resolvi, né, seguir, e saúde psicológica, né? O que a gente viu? Primeiro, as relações interpessoais ou humanas estão na base de muitos problemas psicológicos e psiquiátricos, que são coisas diferentes. As relações humanas ou interpessoais podem contribuir para a melhora de muitos problemas psicológicos e psiquiátricos. Então, como uma maneira de interferir nessa relação, nós podemos investir no sentido de desenvolver, né, habilidades sociais, né, nos diferentes contextos, né, nos quais nós estamos, e também, né, a importância de desenvolver o autocuidado. E vimos que o Mindfulness pode ser, ou a atenção plena, pode ser uma dessas ferramentas de autocuidado. E aí eu trouxe esse aspecto como útil para o autocuidado e para as relações saudáveis. E mais uma vez cito o Alcir Seboia, que diz que Mindfulness contribui para nos tornarmos pessoas melhores. E se nos tornamos pessoas melhores, nós vamos cuidar, né, de nós mesmos e vamos buscar estabelecer relações melhores. Nos tornando pessoas melhores, quase parafraseando o professor, nós seremos pais melhores, nós seremos filhos melhores, nós seremos professores melhores, psicólogos melhores, pessoas melhores. Obrigada.